Olá pessoal, meu nome é Celso Torres e estou aqui hoje para a gente dar continuidade na nossa primeira aula que a gente teve, que é uma parte de introdução ao SolidWorks. Essa aula, como eu disse, ela foi feita especialmente para você que não conhece absolutamente nada de SolidWorks. Tá? Então, como eu falei na aula passada, mostrei alguns comandos, a questão das relações e dimensões. E como eu havia dito, a peça que a gente vai modelar então é essa aqui, tá bom? Então, de uma maneira bem passo a passo, bem simples, tá? A gente vai modelar essa peça juntos, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos criar um documento novo de peça e vou dar um OK. Então, eu vou selecionar o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser um círculo aqui. Eu vou pegar o meu plano direito para começar a fazer a peça. Então, eu vou clicar aqui em cima, vou clicar aqui em esboço. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui, pode vir aqui em esboço e clicar aqui em esboço também. Lembre que automaticamente ele vai gerar o esboço para nós, ou seja, plano frontal, vamos dizer assim, ou seja, paralelo à tela, né? Para ficar mais fácil. E eu vou pegar agora e eu vou clicar aqui no círculo. Vou vir no círculo, eu vou clicar bem aqui na origem, vou iniciar ele aqui. Vou clicar aqui em dimensão inteligente, vou clicar no círculo e vou colocar a dimensão de 50. Ok? Bom, esse é o meu primeiro esboço. Eu vou vir aqui direto sem precisar sair do esboço, tá? Sem sair aqui. Só um detalhe. Para sair do esboço, eu saio aqui. Se eu apertar o X, o que vai acontecer? Ele vai perguntar se eu quero descartar as alterações que eu fiz no esboço. Ou seja, o esboço será revertido para o estado que ele estava antes de ser editado. Ou seja, quando tu aperta isso aqui, ele volta tudo o que tu fez. Tá? Se tu já tinha alguma coisa, ele vai voltar ao estado que estava antes. Tá? Então, tome cuidado. Sempre que quiser sair do esboço, é aqui. Tá? Mais uma coisa que a gente pode fazer é vir direto, como eu quero criar um recurso de extrusão, eu vou vir aqui em recursos e vou clicar aqui, ó, um ressalto base extrudado. Tá? Ou seja, depois que eu criei o meu desenho 2D, né, lembrem da aula passada que eu falei, depois que eu criei o desenho 2D, eu vou então adicionar material para fazer então um sólido, né? Ou seja, fazer uma peça que ela tenha volume. Então eu vou clicar aqui. A condição final, tá? Que é o que está aqui, ó, condição final. Pode ver que ele mostra numa janelinha ali. Ele está dizendo cego. Eu vou mudar essa condição final. Tá? A condição final eu posso mudar a direção. Isso vai muito de como é a tua peça, de como tu pretende modelar a tua peça. A condição final eu posso inverter a direção aqui, mas eu tenho uma condição final que diz o seguinte, que é plano médio. Tá? Quando eu coloco a condição final plano médio, eu estou extrudando ele 10 milímetros, mas não é 10 para cá e 10 para lá, né? É 10 ao total, tudo bem? Então eu vou colocar ali, em vez de 10, tá? Eu vou colocar um outro valor, ok? Então o valor ali da espessura está lá, 46. Vou voltar aqui e vou digitar lá um 46. Tá? Então tudo isso aqui tem 46 milímetros, tá bom? Então a gente simplesmente vem aqui e confirma. Tá? Eu vou voltar agora à segunda etapa da minha peça. O que eu vou fazer? De novo, eu vou pegar o meu plano direito, vou clicar em cima dele, vou clicar aqui em esboço e eu vou desenhar agora um retângulo. Tá? Então eu vou vir aqui e vou pegar um retângulo. Vou pegar esse retângulo de canto aqui, tá bom? Poderia pegar também um retângulo de 3 pontos. Vou pegar o de canto aqui e eu vou clicar ele aqui e vou clicar aqui, em qualquer lugar. Tá? Botão direito, que eu vou clicar em selecionar. Tá? Se vocês clicarem com o botão direito, tá? Manter ele pressionado e levar ele para cima, tá? Vocês vão ver que tem aparecer esse menu aqui. Tá? Ou melhor, aparece os gestos do mouse, na verdade, se chama assim. Tá? É bem provável que o de vocês devam ter 4, tá? Se você não configurou, o meu tem 8, mas o meu está configurado para 8. Mas ele deve ter esse aqui, que é a dimensão. Então se tu pegar, manter o botão direito pressionado e arrastar ele para cima, ele automaticamente vai na dimensão. Isso é só um atalho, tá? Se eu clicar com o botão direito, eu vou em selecionar, eu sair da dimensão. Tá? Mas inicialmente vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em dimensão inteligente. Eu vou clicar aqui nessa linha e vou dizer que essa dimensão ela é 110 milímetros. Tá? Lembra que eu falei que o esboço ele tem que estar tudo preto? Ou seja, aqui ele não está. Okay?
como é que eu sei que ele vai ficar todo preto? Ou seja, a largura dele é exatamente a mesma largura disso aqui, que era o 46. Então eu vou pegar aqui, ó, vou arrastar ele aqui, tá? E vou arrastar ele ali. Tá vendo que ele não, no caso que ele não, vamos dizer assim, ele não obedece, tá? O que eu posso fazer? Vou pegar isso aqui, vou pegar o ponto médio, tá? Como é que eu faço, né? Perdão. Vamos lá, vou clicar aqui, aperto o Ctrl e seleciono a origem. E eu venho aqui e digo assim, ó, quero ponto médio. Pronto. Agora todos os dois, ou seja, agora está tudo definido. Por que isso aconteceu? Porque um desses pontos aqui, ele já era coincidente com o arco. Tá? E como eu peguei o ponto médio aqui, então ele vai lá e fica totalmente definido. Agora eu vou criar a extrusão de novo. Então eu vou vir aqui em recursos, vou criar a extrusão. Ok? Eu vou dizer que a dimensão agora não é mais 46, eu vou dizer que ele é 18. E a condição é cego. Justamente para esse lado que ele está mostrando ali. Tá? Ó, para esse lado de cá. E eu vou confirmar então o meu comando. Deixe a opção mesclar resultado habilitada. Ok? A gente vai ver uma aula onde a gente não vai usar essa opção. Tá? Por padrão, o SolidWorks traz essa opção mesclar resultado marcado. Vou confirmar. Ok. O próximo passo vai ser o seguinte. Eu vou pegar o plano direito de novo. Eu vou criar um esboço. E agora eu vou criar um outro retângulo. Esse retângulo ele vai ser um pouquinho diferente. Tá? Então eu vou clicar aqui em qualquer lugar. Tá? Na verdade, eu só comecei ele dizendo que ele é coincidente aqui. Tá? Ou seja, coincidente com essa aresta que a gente está vendo. Então isso aqui é uma aresta. Tá? Eu vou fazer da mesma forma o seguinte. Vou clicar aqui. Vou apertar o Ctrl e pressionar a origem. E vou dizer que ele é coincidente. Apenas coincidente. Tá? Só para dizer que ele está alinhado. Vou lá na dimensão inteligente de novo. Vou colocar a dimensão aqui de 85. Vou clicar aqui. E eu vou colocar então a dimensão de 36 milímetros. Ok. Então, meu esboço está definido. Veja que antes, nesse aqui que eu tinha feito, ele tinha a mesma largura, ou seja, a largura desse aqui tinha a mesma dimensão desse diâmetro. Ok? E aqui não, então por isso que eu coloquei lá em cima, coloquei ela só coincidente com a origem. Se eu não colocar coincidente com a origem, o que acontecia? Ó, vou excluir aqui. Ele ia ficar solto. Ele não pode ficar solto. Tá? Então eu tenho que vir aqui, apertei o Ctrl, selecionei a origem. Tá? Então o Ctrl é para selecionar mais de uma entidade. Então tu clica, aperta o Ctrl, seleciona as entidades que quer fazer e vem ali adicionar a relação. Vou colocar aqui coincidente. Vou lá em recursos, vou clicar aqui em ressalto base extrudado. Tá? Vou usar agora a opção plano médio. E vou dizer que essa dimensão ele tem 18 também. Vou confirmar. Então, aos pouquinhos a nossa peça está saindo. O quarto passo vai ser o seguinte. Eu vou clicar nessa face aqui. Veja que até o momento a gente usou o plano direito para começar a desenhar. Tá? A gente não usou nem o plano superior, nem o plano frontal. Agora, qualquer face plana que eu tiver aqui, ela pode ser usada para mim criar um novo esboço, né, um esboço 2D, e criar então, adicionar material na minha peça. Então essa face aqui, eu posso clicar em cima dela e criar um novo esboço. Ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, eu posso vir aqui em esboço e clicar aqui em esboço novamente, para criar um esboço existente. Observem pelo atalho, né? Vocês podem fazer assim também. Vou clicar aqui, vou vir aqui em esboço. Ok. Vou fazer mais um retângulo. Então vou fazer um retângulo da seguinte forma. Vou vir aqui, botão direito, selecionar, e vou colocar as seguintes dimensões agora. Observem aí. Aqui tem 42. Aqui tem 30. Beleza. Botão direito, selecionar. Eu quero que isso aqui, ele fique bem no meio disso aqui. Tá? Fique bem no meio dessa dimensão que eu tinha 18 antes. Eu posso fazer de várias formas. Eu posso vir aqui, vou pegar um ponto, tá? Um ponto, eu crio um ponto auxiliar.
Ó, vou pegar ele bem no meio, tá vendo? Ó, vou colocar ele bem no meio aqui. Clico com o botão direito, vou em selecionar. E agora eu posso pegar isso aqui e arrastar e ele vir aqui até o meio daquela aresta. Pronto, ele ficou definido. Essa é uma forma que eu posso fazer. Ok? Então, se a gente girar a peça, ou seja, se você clicar com o botão do meio aí agora e girar a peça, então eu consigo ver onde está o meu esboço, está lá em cima. E eu quero aqui a altura dele, tá? Ou seja, a profundidade da minha extrusão vem até aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em recursos, ressalto base extrudada novamente, e eu vou dizer o seguinte, ó, eu tenho condição cego, eu tinha condição plano médio que a gente já viu, mas eu tenho uma condição que diz o seguinte, ó, que é até a superfície. Tanto a condição cego quanto a condição plano médio, ele me pede um valor. A condição até a superfície, eu vou dizer para o celular o seguinte, ó, eu quero que tu extrude, ou seja, faça a extrusão até aqui. Então, se essa dimensão aqui, que era 36, mudar de valor, aqui também vai mudar de valor. Ok? Então vou vir aqui. Uma coisa, talvez você se pergunte, Celso, eu já tenho uma massa aqui, ok? Já tenho uma parte aqui da minha peça. E quando eu fizer aqui de novo, não vai ficar uma massa sobreposta? Não, tá? Por quê? Eu tenho essa opção mesclar resultado aqui habilitada. Então ele vai transformar tudo numa coisa só. Como se tu pegasse uma massa de modelar, qualquer coisa, e começasse a juntar, não fica a massa uma por cima da outra, ok? Então você pega ali e ela se une, se torna uma coisa só, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui agora, confirmar. Então, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui, pode ser nessa face agora, vou clicar aqui, ó, no meu atalho de esboço, tá? Se você não quiser fazer isso, você pode clicar aqui, depois vir em esboço. Vou criar então um novo esboço. Vou fazer da mesma forma. Vou fazer um retângulo, já peguei lá em cima. Vou clicar aqui em dimensão inteligente. E vou colocar as seguintes dimensões. Vou colocar aqui 43. E aqui tem 62. Tá bom? Ó, vou clicar aqui no ponto. Vou pegar o ponto médio aqui dessa linha, cliquei. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou em selecionar. Joia. Vou clicar no ponto, manter ele pressionado, tudo bem? Então mantenho ele pressionado e vou arrastar ele até aqui, ó, no meio. Joia. Então meu esboço que estava azul ficou totalmente definido. Questão da extrusão, como é que eu vou fazer? O mesmo detalhe, a mesma sequência que eu fiz antes. Então vou vir aqui em recursos, extrusão, tá? Eu vou dizer que eu quero até a superfície e vou escolher qual superfície que eu quero que ele venha. Vou clicar aqui e vou confirmar. Tá bom, pessoal? Conseguiram entender até aqui nessa parte? Tá? Então, ó, pode ver aqui. Eu fui criando um recurso, 2, 3, 4, 5. Tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver como a gente pode mudar isso aqui, como a gente pode editar. Tá bom? Então, na próxima aula eu continuo isso aqui para não ficar muito extenso o vídeo. Tá bom? Então até a próxima, um abraço para todos.